Olá, gente, bem-vindos à Conversa sobre Pernas. É o nosso primeiro episódio de um podcast da Vein Week, que Vein Week é a Semana Internacional da Veia, que tem o objetivo de nos conscientizar sobre a importância das doenças venosas e linfáticas. Meu nome é Natália Cardoso, sou angiologista e cirurgiã vascular e serei a apresentadora desses próximos episódios para vocês. Nesses episódios, a gente tem o objetivo de fazer uma abordagem multidisciplinar sobre essas doenças. Falando um pouquinho sobre como nasceu, né, a Semana da Veia, de onde que veio, né, esse termo Vein Week, né, que na verdade traduzindo é a Semana da Veia. Existe uma fundação internacional chamada VWIN e ela percebeu a importância da gente saber um pouco mais, porque nós que somos profissionais da saúde, a gente acaba sabendo um pouco sobre as doenças da circulação, mas a doença venosa, né, que é a doença que dá as varizes, é uma das mais prevalentes do mundo e uma das que muitas pessoas não desconhecem também. Todo mundo gosta de dizer que tem problemas de circulação, tem má circulação, mas o que na verdade é essa má circulação? Como que a gente pode tratar? Como que a gente pode prevenir? E aí o objetivo desse podcast é a gente ter uma conversa super descontraída, com especialistas, com informação de qualidade, mas de forma simples para a população também. Né? Então, toda vez do dia 1º até o dia 7, dia 8 de abril, na primeira semana de abril, né, ao redor do dia 7, que é o Dia Mundial da Saúde, ocorre a Vein Week. Então, a gente está fazendo essa gravação e aí ela vai ser postada nas redes sociais e vai ficar gravado e você pode depois nos comentários colocar se surgir alguma dúvida que eu, a Railma e a Letícia vamos responder também. E falando aqui sobre as nossas convidadas super especiais que a gente tem hoje, né? A primeira que eu vou apresentar é a doutora Maria Letícia. A Letícia, ela é neurologista, né? E também atua mais na área de cefaleia. Ela fez a residência dela na USP Ribeirão, né? Uma grande profissional e uma grande amiga também. Vai conversar com a gente sobre essas causas neurológicas de dor na perna. E outra convidada super especial é a doutora Railma Coutinho. A Railma, ela é psiquiatra, né, também com área de atuação na psiquiatria infantil e do adolescente, certo, Railma? Também outra grande amiga, e a gente veio aqui trazer uma abordagem diferente, porque a gente pode pensar o que perna tem a ver com as alterações neuropsicomotoras. E é o que a gente vai conversar aqui nessa próxima hora. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Prazer estar aqui sempre com a Natália, né? Uma grande honra participar. E com o objetivo, né, Railma, de trazer a nossa área, que é sempre uma área que as pessoas costumam conhecer pouco, ter um pouco até de preconceito, né, com coisas da mente, do cérebro, e saber que a nossa área, tanto a neurologia quanto a psiquiatria, está presente em todas as outras, e principalmente envolvendo aí as pernas, né, a questão venosa e arterial, com o cérebro e a mente, com a psique também. Exatamente, eu fico muito feliz, eu fiquei muito contente com o convite. A Natália é uma grande amiga, eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, da competência dela, desde a formação acadêmica até hoje, assim, ela é um motivo de orgulho para nós, né, que acompanhamos toda essa trajetória, e eu fiquei muito feliz de ser convidada, porque geralmente é deixado muito de lado, né, a saúde mental. A gente tem falado um pouco mais hoje, né? Mas a gente que fez formação há 10 anos, né? A gente não ouvia falar muito sobre isso, e eu fico muito feliz de estarmos abordando esse tema junto com as doenças venosas da perna e saber que isso tem um impacto significativo na saúde mental dos nossos pacientes e estarmos atentos, né? Saber que a gente tem uma profissional que trata das veias e se preocupa com a saúde mental desses pacientes que estão acompanhando com ela. Com certeza. E a gente introduzindo aqui o assunto, por que falar disso, né? Por que falar de pernas, né? Eu até brinquei que o título do nosso podcast é Conversa sobre as Pernas, né? As doenças venosas, elas são muito prevalentes. Elas podem acometer desde metade até 70%, dependendo da população ou se você considera os estágios mais iniciais. Então, na verdade, qualquer médico, quando ele sai de casa e vai atender o paciente, ele tem 50% de chance de estar atendendo alguém com alguma doença venosa. Então, é a mesma chance de você jogar uma moeda. Então, não é uma doença para ser
para ela ser ignorada. Então, é importante que não só os pacientes, não só a população, como os profissionais de saúde saibam também sobre as doenças, né? A gente sabe que a gente tem a nossa circulação, as veias, as artérias e os linfáticos, onde também podemos ter acometimentos e também são tratados pelo vascular, as doenças do linfático. E as veias, elas podem ser acometidas por um mau funcionamento das válvulas, que aí as veias param de funcionar, vão dilatando e dão as famosas varizes, né? Que incomodam tanto as pernas, principalmente de mulheres, mas não é exclusiva de mulheres. Então, a doença venosa, ela é sim mais frequente, 4 vezes maior a chance de acometer mulheres do que homens, então é 4-1, mas ela também acomete homens. E é muito interessante a gente ver que ainda hoje as pessoas têm medo, não conhecem muito, evitam tratar as doenças venosas, né? E aí eu puxo o gancho para perguntar para a Letícia, né, que tem um consultório de doenças neurológicas, mas você percebe isso que a gente viu nos estudos, essa história de que até metade dos pacientes que você atende tem algum problema vascular? Você percebe isso durante o teu atendimento ou não? Não, eu acho que talvez até mais do que 50%, né? Então, meus pacientes, a gente vai ter uma grande parcela desses pacientes, são pacientes mais idosos, né? Então, pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, principalmente os pacientes que já vão ao neurologista por uma questão cardiovascular, né? Os pacientes com AVC. Então, esses pacientes, eles têm várias comorbidades. Então, aí a gente já entra que quase a totalidade desses pacientes vão ter uma insuficiência vascular periférica, né? Vão ter esse tipo de doença. E a gente não pode deixar passar em branco. Então, esses pacientes de AVC, eles geralmente são diabéticos e hipertensos, como eu disse, e a gente já percebe desde a primeira abordagem no consultório, que são aqueles pacientes que já têm uma dermatite ocre na perna, pés mais edemaciados, e aí isso ainda se torna pior porque são pacientes que podem vir a tornar-se acamados, com mobilidade reduzida. A gente tem uma outra parcela de pacientes que aqui no Maranhão é muito prevalente, que é a doença de Parkinson, pacientes já acima de 65 anos. Esses pacientes, eles são pacientes que têm uma mobilidade reduzida pela própria doença, pela rigidez, pela bradicinesia deles, e essa insuficiência vascular, ela vai piorar com o uso das medicações antiparkinsonianas. Então, esses pacientes, eles chegam no consultório com um inchaço muito grande das pernas, e caso o neurologista, nesse momento, não perceba ou não valorize isso, esses pacientes, eles perdem muito em qualidade de vida. Pacientes demenciados, né, seja uma demência de Alzheimer ou seja uma demência vascular, esses pacientes acamados, a gente tem que orientar, né, pedir que vá ao vascular para que esses pacientes usem meia ou que façam drenagem com uma certa frequência, porque senão a gente vai incorrer num risco de reduzir a qualidade de vida desses pacientes ou mesmo ter trombose, ter que aumentar o uso de anticoagulantes profiláticos, e aí a gente sabe, chance de aumentada de sangramento, um AVC hemorrágico e uma série de outras complicações numa população mais idosa. Com certeza, né? E falando nisso, justamente o que a Letícia falou, de ser uma população mais idosa que acaba procurando o neurologista, a idade, ela é um fator de risco para as doenças venosas, para a insuficiência venosa, doença das varizes. Então, quanto maior é a faixa etária, maior o risco, né, desses pacientes terem algum grau de doença venosa. Além, né, dos efeitos colaterais de muitas medicações que são usadas tanto pelos neurologistas como pelos psiquiatras também. Eu acho que Raíma já vai falar isso com a gente. E então, é importante essa parte que a gente diz que é um dos nossos slogans aqui na Semana da Veia, que é o cheque sua perna. Então, independente da especialidade que você está, aquela avaliação global do paciente e olhar a perna do paciente é muito importante. Eu e a Letícia, a gente acaba dividindo
vários pacientes por conta disso, por conta de uma piora da insuficiência venosa, por conta de medicação, por conta de mobilidade, ou por ser uma evolução natural da doença. Mas que eu vejo que é importante que a Letícia se preocupe com isso. Né? E que todos os profissionais, independente de qual seja o foco da consulta, que avaliem o paciente como um todo, para que ele possa ser visto por um profissional. Porque quanto mais inicial for a doença, melhor a gente fazer a forma de manejar, mas em todos os estágios a gente consegue sim ter tratamentos minimamente invasivos, o uso, como ela falou, das meias elásticas, a fisioterapia para melhorar a mobilidade, existem usos de medicações que podem melhorar, sim, tanto o inchaço como a qualidade de vida desses pacientes, não é verdade? E a Railma, eu gostaria que falasse um pouquinho também, né, porque vocês podem pensar, mas o que a psiquiatria tem a ver? Eu acho que a doença venosa tem estigmas muito grandes, né, sendo o maior deles a ferida, a úlcera venosa, que pode acometer de 1 a 3% da população do mundo, e ela acaba tendo bastante chance de recorrência, e cerca de 50% desses pacientes, eles não têm essa úlcera fechada em 1 ano. Talvez pela dificuldade de acesso, né, aos programas de saúde, e a gente sabe que isso é uma realidade Sim. no nosso país. Então, são pacientes que ficam estigmatizados e que a perna realmente não tem uma aparência legal. E eu acho que o psicológico disso fica muito afetado, né, Railma? E Sim. queria que você falasse um pouquinho Sim, sobre isso. Diferente da Letícia, né, que recebe muito esses pacientes no consultório, hoje, como eu atuo mais na área da psiquiatria da infância e adolescência, né, geralmente eu não tenho muito desses pacientes no consultório, mas já tive muito, porque me formei primeiro psiquiatra geral e ainda tenho os meus antigos pacientes que fazem acompanhamento comigo, e realmente é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Eu acho que a gente está saindo de uma medicina muito setorizada, né, para uma medicina mais abrangente, né? O paciente, lógico, ele vai precisar de todos os especialistas, mas esses especialistas, eles vão precisar conversar mais entre si e estar cada vez mais atentos, né, ao paciente como sendo global, né, como sendo um todo, e não uma parte. Então, eu não posso exclusivamente pensar, né, só na mente do paciente, né, no que está acometendo aquilo, mas eu preciso entender o porquê de ter chegado àquilo. E assim como as doenças venosas, né, que são doenças crônicas, as nossas doenças da psiquiatria, na grande maioria, são crônicas. Então, a gente tem meio que as duas faces da moeda, né? A gente tem aquele paciente que nunca tratou a doença venosa e ele chega para nós e ele tem um comprometimento e nós precisamos estar atentos a isso na hora de prescrever uma medicação, porque, infelizmente, as nossas medicações ainda têm muitos efeitos colaterais, né? Principalmente em idosos, então a gente precisa estar muito atento a isso. Geralmente, idoso já tem uma polifarmácia, então eu posso aumentar o risco, né? Ali, ao tentar diminuir a dor, de piorar o edema, de piorar o inchaço, de piorar o ganho de peso. Esse ganho de peso vai piorar a mobilidade desse paciente. Consequentemente, esse paciente vai piorar o seu humor, né? Então, eu preciso ficar atento a isso. E tem uma parte desses pacientes que não vão chegar para mim. Então, assim, a depressão e a ansiedade, as doenças psiquiátricas como um todo, elas ainda são muito estigmatizadas, né? Ainda há um preconceito muito grande em procurar o psiquiatra para tratar essas doenças. Então, a grande maioria dos pacientes, hoje a gente sabe que 1/3 desses pacientes vai procurar o psiquiatra e a grande maioria não vai. Ele vai em outras especialidades e outras, né? Mas ele nunca vai falar sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está provocando, sobre o que aquilo está provocando nele, né, de sofrimento. Além disso, esse paciente ele já pode ter um comprometimento mental de sofrimento antes mesmo, né, do aparecimento, né, mais dramático, digamos assim, da doença venosa, ou essa doença pode ter surgido com o aparecimento dessa doença venosa. Então, assim, como você falou, né, Natália, assim, são pacientes que sofrem muito porque demora muito a cicatrizar, eles, querendo ou não, eles são afastados do convívio familiar, eles têm uma redução
redução da mobilidade, da socialização, né, da interação social. E aí isso vai diminuindo a autoestima deles, traz um sentimento de menos-valia, né? Esse paciente ele é afastado do trabalho, então ele traz um sentimento de insuficiência, e tudo isso vai acarretando sintomas, né, que a gente ainda não pode classificar como sendo uma depressão ou uma ansiedade só com esses sintomas, mas a gente pode ficar atento que isso podem ser sintomas ansiosos ou sintomas depressivos em decorrência dessa doença. Então, muito provavelmente, esse paciente ele vai chegar para você, e se você não questionar esses fatores, ele não vai falar, porque ele vai se sentir fragilizado, né, já pela doença. E se você toca no aspecto psíquico, ele geralmente é visto com maus olhos ainda, principalmente na nossa sociedade. A gente ainda tem essa visão de que quem adoece, né, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma doença psíquica, digamos assim, é uma pessoa que é fraca mentalmente, é uma pessoa que não tem força, é uma pessoa que não tem força de vontade, quando a gente sabe que as doenças psíquicas, elas são de alterações neurohormonais, né, neurobiológicas. Então, assim, a gente, óbvio que são multifatoriais e que a gente tem um ambiente influenciando, e se não tivesse o ambiente influenciando, a gente não estaria colocando elas aqui em paralelo com a doença venosa, né? Certeza. Mas a gente sabe que essa doença venosa, né, as dores, né, a perda dessa autoestima, o isolamento social, as hospitalizações em decorrência dessa doença, tudo isso vão trazendo uma reclusão social muito grande, né? E um sentimento de vergonha, de envergonhamento. Super verdade. Exato. E o paciente ele vai sofrendo com aquilo. Só que ele não fala, porque o tempo todo ele está colocando a expectativa no eu vou melhorar quando a minha perna melhorar, né? Entendi. E aí ele coloca essa demanda. E se nós não estivermos atentos a isso, né, ao sentimento do outro, e sensível a esse sentimento do outro, que muitas vezes ele não vai falar para nós, mas que nós vamos perceber, né, pelo afeto dele, pela face, pelo que ele demonstra, às vezes a gente não vai conseguir tratar esse paciente também. Então, às vezes são pacientes que precisam de um tratamento em conjunto da vascular com a psiquiatria, né, e assim, talvez por ter uma mãe que sofre de doença ulcerosa, varicosa, né? E que você trata, talvez eu esteja mais, né, ligada e mais sensível a isso. Percebe-se muito a fragilidade que traz, né, para o paciente. Com exatamente. O medo, o né? medo. E o que eu percebo muito, né, vivenciando esses pacientes, existe vários espectros. E essa parte, como ela falou, do convívio social e do sofrimento, ela não vai necessariamente atingir só os últimos estágios, como a gente está falando, da ferida, né, ou os estágios onde já tem o escurecimento da pele, né, mas também até mesmo naqueles pacientes de estágios mais iniciais, quando você tem só aqueles famosos vasinhos. Então, quantas vezes no meu consultório eu escutei histórias ou relatos de pacientes de falar assim, olha, foi a primeira vez que eu desci com o meu filho para a piscina. Eu falei, mas como assim? Eu até demorei a entender. Eu falei assim, não. Ela falou, não, eu sempre levei meu filho, mas eu nunca entrei, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Então, agora que eu terminei o meu tratamento, e você vê a mudança, né, a virada de chave desse paciente quando ele começa a fazer o tratamento, e que não é só a parte da saúde, se junta com a parte da estética também. E você vê que a mulher vai assim, assumindo aquela posição que ela sempre teve, mas que ela foi esquecendo por um tempo, e que ela vai se sentindo não só confiante e com um bem-estar também. Eu acho que isso tudo começa, porque às vezes ainda nem melhorou tanto as lesões, mas melhorou a dor, melhorou o cansaço, melhorou a parte dos sintomas, e melhorou um pouco, e ela sabe que isso vai melhorar mais, então você já vai vendo outro perfil do começo do atendimento e do outro. E isso que eu vejo que é tão importante, Railma, e vocês que fazem parte desses pacientes dessa área neuropsíquica sabem mais do que eu,
como é importante a gente ter empatia, né, com Exato. o nosso paciente, da gente se colocar no Sim. lugar dele. Então, eu acho que, não sei se talvez, por eu também ser uma mulher, então, ou seja, eu sou o grupo de risco das varizes, eu também tenho doença venosa crônica, né, assim como 70% da população. Meus estágios são iniciais, a minha mãe, eu tenho histórico familiar, minha mãe tem varizes, meu pai tem varizes, né, tem um histórico familiar muito forte de varizes avançadas. Então, eu consigo me relacionar com cada paciente que chega lá e senta e fala disso. Aí eu falo, realmente, é mesmo. Surgiu mais depois da gestação. Aí eu falo, realmente. E aí essa pode ser uma dica para a gente tirar realmente as varizes, os vasinhos. A doença venosa, ela tende a piorar depois da gestação. É um fator de risco comprovado. E quanto mais gestações, maior o risco, né, de piorar durante elas. A cada gestação vão surgindo novas varizes, vão surgindo novos vasinhos por conta das mudanças que ocorrem normais da gestação, do estrogênio, do crescimento do bebê, que dificulta o sangue a voltar lá das pernas para o coração. Então, é normal que a gente tenha uma piora dessa doença crônica, uma aceleração da evolução dessa doença venosa. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o que vocês acham de, às vezes, o paciente não dá importância. Eu acho que isso acontece com vocês também, pelas doenças serem crônicas. Então, ninguém morre de varizes. E talvez por isso a pessoa deixa para tratar lá na frente. O que vocês acham? Olha, eu acho assim que o primeiro passo, falando um pouco do que vocês falaram, né, é o acolhimento, a forma como eu acho que eu e a Railma, a gente tem um público, né, é um tipo de paciente um pouco mais diferente, né, do que comumente se tem em consultório. Então, eu acho que o primeiro passo para esses pacientes é como você acolhe e como você vai abordar mais uma doença crônica na vida daquele paciente. Porque, como a gente vem falando, são inúmeras doenças crônicas que aquele paciente já tem. Então, por exemplo, o meu paciente é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, é um paciente que teve um AVC, que tem uma sequela de um AVC, muitas das vezes uma sequela grave, incapacitante, né, que ele precisa fazer reabilitação o resto da vida. E aí eu ainda vou trazer uma quinta, quarta doença crônica, dizer assim, ó, sua perna incha, não é porque você está deitado, parado, não é problema, é porque você tem uma insuficiência vascular. É porque você tem problema nos vasos e você vai ter que procurar um quarto médico ou então fazer mais um tratamento de mais uma doença crônica. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma sutileza e um acolhimento muito sutil para poder abordar, porque senão, nesse momento, o paciente diz, não, eu não vou tratar isso. Eu vou escolher tratar o diabetes, a pressão e, quem sabe, reabilitar o AVC. A insuficiência vascular me poupe, não vou morrer disso. Então, as minhas pernas que fiquem inchadas. Sendo que aquilo vai dificultar a reabilitação do paciente no AVC, vai dificultar a qualidade, vai trazer mais morbidade, porque ele pode ter uma trombose, né, naquele momento que ele vai fazer uma estase venosa, a Natália pode falar melhor disso, e aí pode complicar tudo para mim como médico e muito pior para ele como paciente. Então, nesse momento, a gente não pode deixar isso passar. Porque esse paciente, vamos supor que ele tem uma úlcera. Ele não vai... Às vezes, se essa úlcera não cicatriza, aquilo ali vira um tormento, pode simplesmente vir a falecer por conta de uma infecção secundária naquela úlcera. Então, eu não perdi meu paciente para hipertensão, eu não perdi meu paciente para o diabetes, eu não perdi meu paciente para o AVC, eu perdi meu paciente para uma consequência de uma insuficiência venosa. Com certeza. E eu acho que o paciente, ele, apesar de nós termos, né, um paciente de uma nova geração que é muito mais informado hoje em dia, ele quer ser cuidado. Então, é importante que a gente não dê aquela olhada setorizada, sabe? Só para o que é a nossa especialidade. O paciente, ele quer ser visto como um todo. E ele sabe que mesmo que você precise de ajuda de outros profissionais para manter ele, o fato de você ter diagnosticado e ter tido cuidado de, olha,
eu identifiquei esse outro problema aqui, mas eu preciso de ajuda para tratar esse outro problema, né? Então, é muito importante. É importante que as pessoas saibam que elas existem, as doenças venosas, as doenças linfáticas também. Então, você tocou aí na parte da ferida, da infecção. Então, uma das principais causas de doenças do linfático são pós-infecciosas. É a famosa erisipela, gente. Então, pacientes diabéticos que têm imunidade baixa têm muita chance de, por alguma feridinha, vai lá e causa uma infecção, uma inflamação do sistema linfático, que é o sistema das nossas células de defesa, é o sistema que tira a água das células. A gente nem liga para esse sistema até que ele para de funcionar. Então, são sistemas que geralmente eles estão acometidos. Pacientes com câncer, que fazem linfadenectomia, ou seja, em que é tirado um pedaço desse linfático, e aí a gente vê a importância dele, porque esses pacientes ficam com os membros deformados, né, por conta do linfedema, ou mesmo só um quadro de erisipela pode resultar num linfedema pós-infeccioso, que é aquele inchaço, assim, aquela casca de laranja que a gente não pode, que não desincha com o tempo e vai piorando. E cada episódio, inclusive, eu e a Letícia, a gente já dividiu pacientes assim, que tinham Parkinson, que tinham outras coisas, que tinham mobilidade. Tem um bem, assim, muito emblemático, né, esse paciente. E com erisipelas de repetição. Que eu encaminhei para a Natália, já assim, num grito de socorro, porque ele não aceitava, né, tratar o edema das pernas, e aí foi quando ele tinha uma erisipela crônica, com um Parkinson, já de início jovem, gravíssimo. Então, eu consegui destravar, melhorar ele da questão do Parkinson, mas assim, ele usa uma quantidade de medicação absurda, mas muita medicação. E aí eu disse assim, ó, agora eu te destravei, né? Você vai no vascular para ver se vai tratar essa perna. Sendo que ele estava com uma úlcera, né? Mas assim, a coisa mais horrorosa do mundo, já quase próximo de amputação. Aí eu digo, na hora que o paciente fica bem do Parkinson, ele tem que amputar, vai ter, né? Porque graças a Deus não teve, que amputar o membro por conta de uma úlcera venosa. Aí imagina o desarranjo nesse paciente. Psíquico, né? O sofrimento, a angústia, que já né? tem uma depressão com muita ansiedade. Sim. Por conta do próprio Parkinson. E aí ele melhora do Parkinson à custa de muito uso de medicação. Aí ele faz uma úlcera venosa grave, amputa essa perna, e aí? E eu acho que o mais legal desse paciente é a história, eu acho que é importante dividir, é isso, assim. Porque quando eu falei para ele da evolução, né, que o linfedema é uma doença crônica também. Sim. E ele falou assim, eu vou ficar bom se eu tomar esse remédio? Não. E aí, assim, a cara dele, sabe, desmontou. Eu falei, não, mas se o senhor quer saber, vai ter altos e baixos, mas a gente vai estar junto em todos eles. E o senhor vai ficar mais bem do que ruim. Mas quando tiver ruim, o senhor corre para cá e a gente vai estar junto. E ele não mora aqui. E qualquer coisa que acontece, ele pega o telefone, liga e ele vem. E eu acho que é isso que o paciente precisa, né? Desse olhar que você falou, a Letícia também falou, né? Desse olhar, né, individualizado, obviamente, mas muito empático, né, para o que o paciente, para o que você consegue fazer pelo paciente e para o que o paciente também está apto a receber, né? Quando você fala assim, como que é, né, saber que ele vai receber mais uma doença e esse diagnóstico de mais uma doença é um diagnóstico de doença crônica, e aí a gente pensa assim, na grande maioria das vezes, né, lógico, a gente tem depressões e ansiedades autolimitadas, mas a gente tem depressões e ansiedades recorrentes, né? E esse paciente, de repente, né, você vai encaminhar, é um paciente muito ansioso. Sim. E às vezes ele tem um transtorno de ansiedade doença do tipo evitativo, então ele não quer saber, ele pensa que ele tem as doenças, mas ele não vai procurar. Ou ele começa a ter muito medo, e daí ele te diz, não, eu não vou, porque ela vai dizer que não vai ter jeito, então ele já começa a antecipar esse futuro de maneira muito catastrófica, e aí você tem que fazer todo um trabalho, né, uma psicoeducação com
com esse paciente para que ele procure essa ajuda, porque aquilo tende a melhorar ele e o tratamento em conjunto das comorbidades tende a melhorar ele como um todo. E aí você explica para ele, né, que ele não é só aquela parte, que a gente precisa, né, dele, que é todo um organismo e que aquilo vai repercutir. Eu acho que ele começa a aceitar melhor o fato de que ele pode ser cuidado. E é outra coisa que a gente precisa estar atento também, né? A grande maioria das pessoas, e eu acho muito interessante esse podcast, a gente levar a informação, porque a grande maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que tem insuficiência vascular periférica, não sabe o que é, ou então não imagina que tem depressão ou que tem ansiedade. E daí você começa a perguntar para essa pessoa, você se preocupa excessivamente com o futuro? E essa preocupação, ela leva você a ter pensamentos muito catastróficos e você só pensa que vai acontecer coisas muito ruins e isso te irrita, isso deixa o teu coração muito acelerado, isso te dá vontade de vomitar, isso te dá dor de cabeça, né? Isso te dá sensação de falta de ar, sensação de angústia quando você pensa nas outras coisas. E a pessoa, sim, eu tenho, mas o que é isso, né? Eu nunca pensei que fosse alguma coisa. Ou você pergunta, como é que está a sua autoestima, né? Você tem sentimento de menos-valia? Você se coloca abaixo das outras pessoas? Você acha que as coisas nunca vão dar certo para você, mas que para os outros vão dar certo, né? E aquela pessoa meio que vista como ranzinza, que é mal-humorada e que é vista, né, às vezes nunca tratou a depressão ou tem períodos de muita tristeza, que não tem vontade de levantar da cama, não tem ânimo, não tem disposição para fazer nada e que é chamado de preguiçoso e que se entregou para a doença, né? Quando, na verdade, a pessoa tem uma comorbidade aí com uma depressão. Sim. Então, a gente precisa estar atento a isso e saber, né, a repercussão que as doenças outras, né, a gente está falando especificamente hoje das doenças vasculares, mas as doenças outras, elas podem, né, acarretar um adoecimento psíquico nesse paciente. De repente, vezes, né? Esse paciente ele está passando por uma doença ali psiquiátrica e ele não sabe. Então, a gente precisa, além de muito legal você falar isso, porque, por exemplo, agora eu estou pensando nisso. Eu tenho essa visão muito para o lipedema, que é outra doença, né? Que é uma doença antiga, mas que hoje tá muito em alta, ainda bem que as pessoas estão falando muito, né? Que é uma doença do tecido gorduroso, que a gente tem um acúmulo doloroso, né? De células gordurosas na pele, alterações também na face, no tecido conjuntivo. Então, é aquela pessoa que você sempre diz assim, ela é magrinha, mas tem a perna bem gordinha, a perna bem, bem redonda, mas isso é de família. Mas pode ser mesmo uma doença. São pacientes que sempre teve a sensação de que a metade do meu corpo para cima é uma coisa, para baixo é outra. E são pacientes que a gente já, durante o tratamento, a gente faz esse tratamento multidisciplinar e que precisa de um acompanhamento psicológico, já é incutido. Porque justamente para esse paciente aceitar que aquela alteração corporal vai melhorar, mas não vai conseguir ser 100% revertida, às vezes, para a expectativa. Para a expectativa que ele Porque qual é a expectativa do paciente? Ele olha ele olha uma pessoa que não tem a doença. E ele quer chegar lá, onde não tem a doença. Então, a gente tem que saber que é uma jornada que vai te levar para um lugar melhor, mas que, infelizmente, não pode te levar para lá, para onde um paciente que não tem doença. Sim. Porque são doenças crônicas, elas não têm cura. E é importante também, eu acredito, além de psicoeducar o paciente, isso já no consultório, que é uma coisa que vocês fazem muito bem, né, de trazer ele para ele pensar a vida dele, pensar como é que ele está levando a vida, e se não tem sintomas, né, psíquicos, se ele não está precisando de uma ajuda. Sim. E trazer a família, né? Eu acho que você trazer a família para participar do tratamento, para que a família tenha também esse olhar, né, para a pessoa que está adoecida, né, para ter esse olhar de que não é um caso de preguiça, não é um caso de má vontade, né? Essa pessoa está doente, ela está adoecida e ela precisa da minha ajuda também, né? Então, a gente precisa psicoeducar a família quanto às expectativas também, né? Que nutrem em relação aos resultados dos tratamentos, mas a gente precisa também trazer eles para participarem desse tratamento e entender o sofrimento que todo o tratamento, né? Ele traz, né? Se a gente vai fazer um tratamento, a gente sofre, né? Todos nós, imagina. Eu não entendia aqui, né?
por que tinha baixíssima aderência à meia de compressão nos pacientes. Eu simplesmente dizia assim, gente, o vascular passou a meia, indicou, orientou vocês a usarem, por que vocês não estão colocando a meia no paciente? Aí vocês chegam no consultório, a perna está inchada, né? Falei, gente, ó, tem que colocar a meia. E aí eu sempre, não tá usando a meia, vai ficar inchado. E aí eu não perguntava, assim, logo no começo não tinha o hábito de perguntar, eu só queria que usasse a meia. Eu disse, ó, tem que usar. Mas depois de um tempo, a gente tendo sensibilidade, né, aprendendo, né, que a vivência ensina muito na nossa área. E aí eu passava a perguntar para o paciente, por que você não usa a meia? A maioria das vezes, né, falando dos meus pacientes, porque são pacientes mais idosos, eles não têm a habilidade de colocar a meia, ou são pacientes com uma paresia, então eles vão precisar, todos, a maioria das vezes, vão precisar de ajuda. E como a meia tem que colocar e tirar todos os dias, a rotina em casa, depois de um certo tempo, fica cansativa. E as pessoas não querem colocar. E aí, às vezes, não vou colocar a tua meia. E para colocar, o paciente tem que estar pedindo, eu preciso colocar a minha meia, preciso colocar a minha meia. E acaba que os familiares colocam a meia de forma muito intempestiva. Às vezes, para colocar a meia, é muito sofrimento do paciente e ele passa a se sentir dependente dos outros para tudo. E se sentir um incômodo também, né, pro outro. E é mais uma dependência. A meia é o reflexo de que, assim, sou dependente. Então, os pacientes, eles ignoram a meia. Não vou usar, porque com a meia eu não sou dependente, né? E não vê o benefício. E acho que, às vezes, isso é importante identificar, porque é uma falha, e existem estudos falando isso, que é uma falha de nós, prescritores. Sim. Então, o que acontece? A gente tem uma não aderência muito grande às meias, e o que a gente mesmo gosta de falar aqui é em relação ao calor, né? Ao apertado e ser muito calor. Mas quero vocês saber que existe um estudo que viu isso. Será que as meias, elas são muito quentes mesmo e não houve aumento significativo de temperatura? Eu achava que era o calor. Eu achava que não tinha aderência, mas o problema não é o calor. O problema é que a meia é um símbolo de dependência. Pelo menos para os meus pacientes no consultório é um símbolo de dependência. Ou às vezes também o paciente e o familiar não entendeu, porque não foi explicado pelo profissional, a importância da meia. Então, ele só vê isso, assim, isso aqui é um objeto meu de dependência, mas ele não consegue ver o benefício porque não foi explicado para ele. Então, ele não consegue enxergar o benefício de utilizar a meia. E a maioria foi feito esses estudos de qual seria a principal causa da não aderência, e as pessoas responderam que é porque elas não entenderam a importância de usar a meia. E aí só vê aquilo como um acessório. Um acessório, uma coisa assim, você usa se você quer, a gente coloca na prescrição, mas não explica tanto. Né? E aí a pessoa usa se quer, usa se não quer, então fica um negócio muito... a gente precisa cada vez mais, eu acho que conhecer sobre as marcas, conhecer sobre os coisas. Existem outras meias, existe calçador, então, por exemplo, existe solução para isso que ela falou, existe um calçador que a pessoa pode calçar a própria meia. Existe o calçador. É um calçador que você coloca a meia e você segura com ele por aqui, né? Então, você coloca no pé e ela já calça. Eu tenho até um vídeo de eu usando esse calçador, que é o calçador de paciente, né? Então, tem isso. Existem meias com zíper atrás, então, que fica mais fácil para pacientes idosos, né? Existem outras meias que são também de algodão, para quem for alérgico ao fio do látex e tudo. Então, existem vários tipos de meia. Então, falta, às vezes, uma orientação, e eu faço a meia-culpa nossa mesmo, de nós profissionais que estamos prescrevendo a meia. Não é só ir lá, meia, 20, 30 e acabou, no joelho acabou. A pessoa fica perdida, porque ela primeiro não sabe nem onde comprar. Porque não é em todo lugar que vende. Então, passando para vocês, meias que são a partir de média compressão, elas não são vendidas em farmácia. Por quê? Porque elas são
de prescrição médica. Então, você só pode comprar essas meias, né, com cunho medicinal, se for com uma prescrição médica. Então, ela não vai vender na farmácia lá por cima do balcão, que essas são de suave compressão. Então, você precisa de uma orientação para que você consiga comprar. Exatamente. Esse daí que ele está mostrando é um outro calçador que, olha só, com um paciente cadeirante, né? E que ele pode puxar. Certo. Existe um saquinho também, que vem em algumas meias. Ele é dos meus, ele tem uma leve ataxia, uma incoordenação, você viu? Que pode facilitar. Então, a gente tem esses artifícios que a gente possa ajudar o paciente a aderir à compressão, mas é nossa obrigação que a gente fale. Sim. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, de uma pessoa falando assim, e essas meias? Sabe, vocês que também utilizam muitas redes sociais devem talvez, não sei se recebam, se é por causa do meu conteúdo, né? Chega muito pra mim. Meias, não sei o que, umas meias coloridas, umas meias assim lindíssimas, maravilhosas. Compre essa sua meia de compressão. E aí eu quero falar da importância da gente utilizar marcas que sejam conhecidas, marcas que sejam certificadas. Então, não é que eu tenha nada contra essas meias bonitas, mas estas meias não passaram por um rígido controle de qualidade da Anvisa. É uma medicação. A meia é uma medicação. É uma medicação. Exatamente. Então, a gente não sabe que compressão ela está entregando na perna do meu paciente. É esse calçador, exatamente, esse calçador, tá vendo? E aí a pessoa segura pela lateral, olha só, ela coloca o pé e aí ela calça a meia. Mas aí você precisa de outro trabalho. Eu, como filha de uma paciente idosa, né? Ela não pode ouvir o podcast. Aí você precisa de outro trabalho para ele entender que ele precisa do calçador. Porque ele também começa a achar que ele está dependendo demais. Eu consigo colocar isso aqui sozinho, eu não preciso desse calçador. Entendi. E aí você precisa, né? Não, mas vai facilitar a sua vida. Mas tem uma, Railma, que tem um zíper atrás. Né? Então você consegue só encaixar o pé e fechar o zíper, entendeu? Uhum. Então, existem algumas coisas... Na verdade, a gente precisa ir quebrando esses estigmas, isso, esses estigmas e orientando. O que o nosso paciente precisa é de orientação. Exatamente. Então, e assim, muitas vezes, o paciente idoso, né, como a maioria, né, no meu consultório, eles vão com um acompanhante, o porta-voz, e o porta-voz é que vai dizer assim, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não... Só que a gente não dá vez para o paciente falar. E ele, assim, o paciente idoso, quando o que você puder dar de independência para ele, ele vai se sentir bem. Sim. Né? Então, o fato, poxa, estão calçando a minha meia. Eu não consigo mais nem calçar a minha meia. Isso é uma agressão psicológica. Com certeza. E na rotina do paciente. Então, a gente tem que dar autonomia, obviamente, dentro de um processo de segurança. É o que eu sempre digo no meu consultório. Deixe ele fazer, mas com fiscalização. Você não vai... É como uma criança. Você não vai, a criança tem que... Para desenvolver, você tem que estar fazendo. Você não vai fazer pela criança. A mesma coisa o idoso. Você tem que estar lá para fiscalizar para que as coisas sejam feitas com segurança da forma correta, mas não fazer por ele. Então, assim... Ou às vezes você graduar, né? Tipo assim... Ele precisa de uma compressão maior, porém ele não tolera. Então vamos começar com uma compressão menor para ele se adaptar a ter o uso da meia, para ele se adaptar a ter essa prática, e aí a gente progride para a compressão que é necessária para a gente ter o resultado. O que eu digo muito no meu consultório é que eu negocio com meus pacientes, né? Muitos me chamam de extremamente liberal, mas não é que eu seja liberal. Mas, por exemplo, eu que trato de enxaqueca e sou uma paciente com enxaqueca. A primeira vez que eu fui no neurologista, ele me disse que eu tinha que começar a fazer exercício físico regular, beber 2,5 litros de água por dia, dormir 7 a 8 horas, sendo que eu estava na faculdade de medicina. A gente sabe que às não vezes dá pra dormir não nem dá 2 horas. Nem sempre a gente vai conseguir dormir isso. E se você fizer parte de uma liga assim, né, como a gente fazia, não dorme 2 horas. Não pode, todas nós, exatamente. Não pode. Você tem que comer a cada 3, 4 horas, você não pode comer chocolate, você não pode comer nada gorduroso.
Aí eu digo, pronto, minha vida acabou. Aí sabe o que eu pensei quando eu saí? Vou fazer nada disso, vou viver com dor de cabeça todo dia, muito mais fácil. Então, assim, não adianta você impor tudo de uma vez para o paciente. O paciente chegou, não faz nada, faz tudo errado como eu fazia. Digo, a primeira coisa que a gente vai negociar. Quando você voltar na consulta, eu quero pelo menos somando 2,5 litros de água por dia. Deixa o resto tudo bagunçado. Sim. Quando ele vier da próxima vez, agora a gente vai ajeitar até o sono. Porque senão não vai virar rotina. Exatamente. E aí o paciente vai me odiar e não vai mudar nada. E eu não vou ter promovido saúde em nada para ele. Exato. E se ele percebe a pequena mudança que você conseguiu, aí ele consegue aderir a uma mudança maior. Nova. Se ele tem essa sensação de sucesso, né? Tipo, olha, eu consegui. Isso aqui que ela me pediu, eu consegui fazer. Sim. Então, ele fica muito mais incentivado, né? Com certeza. E eu vou... Desculpa. Pode falar? Não, eu vou até puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque eu falei muito, né, das doenças, né, da depressão e da ansiedade ali ligada com o surgimento, né, das varizes, ou mesmo já estarem instaladas antes, mas aí esse paciente nunca ter procurado ajuda e de repente ele chega para o vascular, né, e ele já tem esses sintomas e às vezes não é percebido, mas assim, é bom saber que tem essa sensibilidade de perceber isso e de encaminhar para o psicólogo e tudo. Mas a gente precisa também falar de outra coisa que eu vou aproveitar aqui esse espaço para falar, né, para puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque a gente não tem só esses pacientes na psiquiatria. Na psiquiatria a gente tem doentes crônicos graves, a gente tem esquizofrênicos graves que começaram ali no início da adolescência e que usam doses de antipsicóticos muito elevadas, que têm efeitos colaterais muito graves. A gente tem pacientes com transtorno bipolar grave, transtorno bipolar do tipo 1, que vai, eventualmente, uma vez por ano, entrar em um episódio de mania ou num episódio depressivo, que vai precisar de internação hospitalar. Esses pacientes geralmente usam muitas medicações, tanto antipsicóticos quanto estabilizadores de humor, e que vão ter repercussões. E esses pacientes, eles, infelizmente, ainda na nossa sociedade, eles ainda não são vistos como pessoas. Como que eu digo assim, é meio que uma revolta minha, é que se esse paciente ele chega no pronto-socorro ou se ele chega em outro hospital que não seja psiquiátrico, eles imediatamente, ao saberem do diagnóstico do paciente e ao saberem que ele toma outra doença, exatamente, eles não têm direito a ter ele toma um problema outra vascular, medicação, esse paciente ele é encaminhado, né, aqui na nossa cidade para o Hospital Nina Rodrigues, né, outras clínicas particulares, mas ele não tem direito a ter outras doenças, não né? Então assim, é como se tudo fosse da cabeça dele. Tudo fosse da cabeça dele, né? E assim, ao longo da minha vivência na psiquiatria, eu digo que a psiquiatria, ela me transformou como pessoa, né? Que ela me tornou mais próxima da dor do ser humano, da dor psíquica, que é a dor que você mais esconde do outro. Então, é a dor que você não vê. É a dor que você não vê. E que você nem sabe. E que você nem sabe que existe, engraçado, né? Você tocar nisso, que eu também provavelmente a gente vai ter um episódio com uma ginecologista, mas agora que eu também trabalho com a parte das doenças venosas pélvicas, desordens venosas pélvicas, eu li um estudo sobre isso, sobre tipo dor pélvica crônica. E que aí a gente olha, pacientes com varizes pélvicas, elas não têm muita dor, é o que a literatura diz, a maioria é assintomática, né? Aí eu fiquei, mas como? Fiquei pensando na minha cabeça, mas como? E aí depois tinha esse estudo, né, que a pessoa falava se era sintomático ou não, aí essas mesmas pacientes foram submetidas a um questionário onde explicava o que era dor pélvica crônica. Olha só, mais do que dobrou. Exato. Entendeu? A prevalência de dor. É porque a mulher, ela é tão acostumada a viver com dor que ela nem sabe. Assim, ela não sabe identificar que o que ela está sentindo é dor. Então, e isso a gente vê quando a gente faz o tratamento, né? Tantas coisas que a gente esconde por tantas camadas para parecer bem para todo mundo, que a gente nem sabe. E aí entra, né, esse paciente, né? Um paciente que está fora da realidade, que vive em um mundo paralelo, né? Que é afastado da sociedade, né, que tem algum cuidador, né, ali, né, e que usa medicação de forma crônica e que vai no psiquiatra a cada 2 meses, a cada 1 mês, a depender, né, mas que é um paciente que às vezes, muitas das vezes tem muito edema de membros inferiores e que a gente precisa realmente ficar atento, né, a
se esse paciente não está tendo um outro comprometimento. Quando eu disse assim, puxar a sardinha para o meu lado, não só falar para outros médicos, com certeza, para outros médicos que esses pacientes esquizofrênicos e com transtorno bipolar, né, ou um autismo grave, etc., eles vão crescer e vão, né, ter outros comprometimentos, né, até pelo uso crônico de medicações, mas também falar para nós psiquiatras, né, que nós estejamos atentos a esses sinais, né, do ponto de vista, será que esse edema é só da minha medicação ou eu não tenho algo mais aí? Será que eu não preciso mandar para o vascular dar uma investigada, né, nisso também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa repensar. Eu acho que aí entra a grande expertise do médico, né? Eu acho que aqui a gente, né, um espaço que a gente tem que para divulgar as coisas, isso que Railma falou, eu trabalhei alguns anos no Nina como neurologista de paciente psiquiátrico. Então, era um consultório no qual eu tinha 5 a 6 pacientes, eu ficava uma tarde inteira, só que eu saía extremamente consumida, cansada, exausta. Por quê? Porque são pacientes psiquiátricos, né, com doenças psiquiátricas graves, em que tem doença neurológica associada. Então, são pacientes triplamente, assim, mais difíceis, porque uma coisa é eu ter meu paciente neurológico sem comorbidade psiquiátrica, e outra coisa é eu ter um paciente psiquiátrico com doença neurológica associada. Então, você tem que estar com o teu feeling, o teu olhar clínico, o teu olhar neurológico extremamente aguçado, porque esse paciente é muito mais difícil. Porque o que é desse quadro, o que é psiquiátrico e o que é neurológico. Então, é bem complicado de você trabalhar nesse sentido. Sim. E fica o alerta, né, das pacientes, nós mulheres, nós estamos, né, qualquer mulher na nossa idade, das encefalites, né? Quantas mulheres não ficaram internadas e tidas como pacientes psiquiátricas por uma encefalite. Uma encefalite autoimune, né? Assim como por uma que seria uma crise convulsiva. Pra gente explicar, seria como se fosse uma inflamação do cérebro? Às vezes é viral. A pessoa, ela cria um autoanticorpo, uma defesa, às vezes por um tumor, ou às vezes a gente não encontra o porquê que ela cria esse anticorpo, e esse anticorpo ele vai agredir o cérebro. Só que uma infecção viral também. Infecção viral que deflagra o start. Só que aí 2 semanas, 3 semanas depois é que começa a produção desses anticorpos, e esses anticorpos vão agredir o cérebro. E o quadro abre como psiquiátrico. Só que o quadro abre como um quadro psiquiátrico. O paciente abre literalmente como um quadro psiquiátrico. Algumas vezes o paciente nem faz convulsão. Sim. Quando faz uma crise convulsiva, uma crise epilética, às vezes fica até mais fácil, mas a maioria não faz. O paciente fica agressiva. Só que esse paciente, ele tem algumas peculiaridades que clinicamente, até eu costumo dizer que pelo olhar do paciente você percebe. Então, quantas pacientes, né, a gente já não viu internadas em clínicas psiquiátricas por anos que não eram psiquiátricas. Não tinha essa sensibilidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem. E hoje existe, né? A gente tem protocolos. Primeiro surto psicótico, ressonância, eletroencefalograma, porque a gente precisa descartar primeiro a causa orgânica, né? E a Letícia me trouxe um caso, assim, que realmente mexeu comigo, porque é uma criança, e foi meu primeiro caso, assim, mais grave, quando eu voltei de São Luís, e era uma criança que com diagnóstico de esquizofrenia, e que abriu um quadro agudamente com 10 anos de idade. Ela tinha epilepsia de lobo temporal, né? Então, assim, que faz alucinações auditivas e visuais, e que o quadro dela, ela não tinha, ela tinha epilepsia, né? E a Letícia vai falar melhor das epilepsias, que eu não sei falar. Mas, enfim, ela não tinha crises tônico-clônicas, né? E aí, ela... Era mais difícil identificar. E ela abriu o quadro totalmente que o psiquiátrico. Infantil, né? Isso. Que é a idade que você aí, fala, é mais difícil, aí você pode tratar a psicose, mas se você não trata a crise convulsiva, continua lá. Então, assim, eu acho que esse olhar amplo, né? E óbvio que isso não tem, né, não tem nada a ver, entre aspas, com a parte do vascular, mas a gente está falando disso para dizer assim, estamos sim, né, na medicina setorizados,
mas não deixamos de ser interligados. Então, assim, as veias, né, que a Natália trata, ela não está longe do cérebro que eu trato de uma forma e que a Letícia trata de outra forma, né? Então, assim, estamos setorizados porque é necessário. A medicina evoluiu, cada vez a gente tem muito conhecimento, é impossível a gente saber de tudo, né, de todas as partes. Sim, com certeza. Mas se a gente não tiver interligado, a gente não vai conseguir dar um bom resultado para esse paciente. Eu acho que o mais legal é de poder trabalhar em conjunto, é isso. Discutir, é você saber que você pode ter acesso ao outro médico, né, que está cuidando da outra parte, que vocês podem discutir isso e que vocês podem juntos chegar a um comum acordo daquele tratamento. Sim, eu acho que isso é muito legal. E eu acho que é legal até isso, da gente conversar que existem diagnósticos diferenciais, né? Exato. Como você mesmo falou, né, nesse caso neurológico, mas puxando aqui para as pernas, para pacientes que sentem dor nas pernas. Então, a dor nas pernas pode ir de causas vasculares, das veias, do linfático, né, do arterial, do venoso, ou pode ser causas neurológicas, né? Então, pode ser alguma alteração nos nervos da perna, como eu costumo falar para os pacientes. Falei assim, pode ser uma doença lá no nervo da perna, né? Que pode acontecer até mais comumente em diabéticos, ou pode ser uma manifestação de uma doença psiquiátrica, né? Então, com aqueles pacientes que falam assim, eu sinto como se fossem umas agulhadas, né? Na minha perna, no meu corpo. O transtorno de ansiedade do tipo, né? Do tipo doença, né? Ele faz isso, né? Você tem sintomas clássicos de doenças neurológicas, né? Letícia deve pegar esses pacientes muito mais do que eu, né? Então, não tem isso de um certo sintoma, ele pertencer só a um especialista. E cabe a gente ver isso, né? Sim. Então, por exemplo, é importante que você que está assistindo em casa, que eu olhe para as suas pernas, cheque as suas pernas. Ela tem inchado? Esse inchaço, ele se prolonga por mais de 24 horas? Esse inchaço, ele só ocorre quando você fica muitas horas em pé ou ele ocorre sempre? Já acorda inchado ou desincha quando vai dormir? Geralmente, essa parte de desinchar quando você vai dormir fala bastante a favor de ser doenças venosas, tá? Quando ele fica inchado o tempo todo, aí a gente pode procurar outras causas. Pode ser coração, pode ser rim, pode ser inúmeras causas, né? A minha perna está escurecendo. Realmente pode ser alguma coisa, porque tudo entra no espectro má circulação. Eu vim aqui porque eu tenho má circulação. E pode ser, sim, má circulação, ou pode ser má circulação e outra coisa também. Sim. E muito quando o paciente vem e só queixa de dor, a gente tem que saber isso. Quando começa essa dor? Essa dor, como é que ela é? É uma dor enfurada, empantada? É uma dor pesada? Ah, doutora, é uma dor pesada. Parece que a minha perna, quero jogar fora no fim do dia, tá um peso, um cansaço terrível. Parece que pesa 200 quilos. Bem característico de doença venosa. Não, doutora, essa dor é o tempo todo. Eu sinto como se tivesse uma agulha no meu calcanhar e aqui na minha perna, o tempo todo me furando. Eu tô para ficar maluca. Parece uma dor neurológica, né? Essas dores mais malucas são geralmente da neurologia. Então, ou isso, ou aí a gente começa a ver que às vezes a pessoa não tem como manter a sanidade mental. Eu já encaminho e falo assim, você precisa ir urgente para esse outro profissional. Falei, como que você está usando opioides, remédios muito fortes para dor? E tá o tempo todo, vê o paciente, ele chega com uma face cansada, irritada. Ele não consegue. Quem consegue viver 24 horas com dor é enlouquecedor, bem, gente. Né? É enlouquecedor, não tem como. Então, é importante que a gente saiba identificar. Essa semana mesmo, eu tive um paciente que tinha passado no pronto-socorro, tinha sido atendido por um profissional, tinha feito um Doppler, porque tinha dor na perna, e aí não foi identificado trombose venosa, ela realmente tinha algumas varizes. Se depois lá passado de 500 opioides, não, seu problema é má circulação, vá no vascular. E em uma conversa de 5 minutos, seu problema é neurológico. Isso Aí imagina o aborrecimento desse paciente. Ele foi no primeiro médico, foi no segundo, vai ter que ir no terceiro. Vai ter que ir no terceiro. Vai ter que ir no terceiro. E vai ter que repetir toda a história. E aí o que a gente pode fazer é isso, ter um certo conhecimento, porque a gente às vezes, mas eu já vou lhe pedir esse exame. A gente já pode, às vezes, iniciar essa medicação. Sim. Você tem que entender que você tem que dar uma esperança para o paciente. Você vai ficar melhor. Exato. Né? Você vai, essa dor vai melhorar, né? Ela tem tratamento. Porque o que me assusta e que às vezes dizem para o paciente ou não,
às vezes nem são outros colegas, às vezes é o imaginário popular. O imaginário popular. Não, né? Tem jeito. É que o paciente aceita e fala assim, mas não tem jeito. Tudo tem jeito, gente. Exatamente. Eu brinco com o meu paciente que só não tem jeito pra morte, mas pro resto tudo tem jeito. Se ainda tiver... A famosa frase, né? Eu não vou lá porque ela vai me dizer que não tem jeito. Mas se ainda estiver aqui na Terra, tem jeito. Aí tem jeito. Eu falei. Uma melhor não... E o mais legal é isso, né? Assim, o que eu tava falando, né? Não dá pra gente saber de tudo, mas a gente tem que saber as coisas principais, né? E aí é justamente aí que entra essa condução. Bom, você não é um paciente da vascular, você é um paciente da neurologia, mas eu posso iniciar isso aqui. Bom, você não é um paciente da neurologia, você é um paciente da psiquiatria, mas eu vou iniciar isso aqui. Você já vai começar melhorando até você conseguir encontrar, né? Enfim, e assim, e o paciente, ele vai nisso, ele vai se sentindo acolhido, ele vai se sentindo confiante, ele vai se sentindo recebido, e ele vai entendendo que ele pode ser cuidado, né? E que ele pode se permitir na verdade, cuidado, confiar né? em alguém, Exatamente. Porque se o médico que teoricamente estudou não está sabendo nem caminhar, imagina. Então como que vai ser? É importante que a gente tenha essa visão e o tratamento multidisciplinar, gente. Eu acho maravilhoso não é só né? isso, e também não é só vários especialistas. A gente precisa muito da ajuda da enfermagem, no caso das feridas, dos estomaterapeutas, que são grandes profissionais. Heróis, né? A fisioterapia, é meu aliado, eu tenho certeza que de vocês também. Sim, a fisioterapia motora, para recuperar músculos, né? A fisioterapia na parte de linfático, fazem verdadeiras mágicas. As terapias linfáticas, que a gente chama morfolinfocinéticas, que conseguem melhorar o funcionamento do linfático, melhorar o edema, melhorar a dor, melhorar o cansaço. Então, ninguém está sozinho ali, né, trabalhando, né? Exatamente. Diminuindo aqueles pensamentos, né, que estão mais intrusivos e que estão mais, né, digamos assim, cristalizados na mente do paciente, que ele não vai melhorar, né? E aí ele começa a ir para terapia e trabalhar aquilo, ele começa a perceber, não, é possível acontecer. É possível. E é isso que a gente tem que falar, porque é um diagnóstico que a gente pensa que não é difícil, que assim, a gente não vê o impacto que tem na vida da pessoa. Porque quando você dá um diagnóstico de uma doença crônica, é um impacto muito grande. Sim. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu não vou ficar boa disso. É como se fosse, é uma sentença, assim. Nem um diagnóstico. Para o paciente é uma sentença. É uma sentença. Então, ele precisa... Você está sentenciando, literalmente. Ele precisa saber lidar com isso. E nem sempre é fácil. E a gente precisa de ajuda. Sim. E não é vergonhoso. É uma coisa que eu volto a tocar o que a Raima falou. A gente tem vergonha de pedir ajuda. Né? A gente tem vergonha de achar que a gente vai perder nossa independência e que a gente é fraco por isso. Né? E eu vejo que hoje... A saúde mental, ela está em primeiro lugar. Sim. Sem a saúde mental, a gente não consegue nada. Então, não adianta ter toda outra coisa se você não tem saúde mental. Exatamente. Né? Então, e assim como as doenças vasculares, né, que são muito incapacitantes, a doença mental também é muito incapacitante. Sim. Então, a gente precisa estar de olho para conduzir as duas coisas juntas, se houver necessidade, né? Se estiver tendo esse impacto, né? Realmente na vida do paciente. Que o paciente, se ele precisa primeiro estar bem mentalmente para poder a gente conseguir conduzir as outras coisas mais físicas, né? Porque senão o fluxo não segue. Certo. A gente tem um bloqueio bem aí no meio. Com certeza. E assim, acho que concluindo a nossa conversa, eu acho que para todas as pessoas que estão aí em casa, eu sempre brinco que se você desconfia que você tem alguma coisa de má circulação, é bom procurar. Então, inchaços, dores na perna, varizes, alterações, procure atendimento. Quanto mais rápido você procurar, mais no início da doença, mais fácil a gente manejar para que ela não evolua. A boa notícia é que as doenças venosas, elas têm uma evolução lenta de anos, 10, 20 anos para piorar. Então, você acaba tendo um tempo maior, né, para que você busque o atendimento. Outras pessoas que precisam buscar antes se você tem um familiar, pai, mãe, tio, avô, que tiveram alguma doença vascular, quando a gente fala assim, não, mas é porque meu avô morreu de trombose, então procurem um atendimento. A informação nunca é demais. E a boa notícia é que tem muita informação boa aí na internet, muita. Mas é possível
preciso saber filtrar. Filtrar o que é a informação boa. Então, às vezes, pelo menos uma visita no profissional para que ele vá te indicar dessas informações que você está consumindo, se é verdade ou não, é o principal. Né? Para você saber que usar a calça apertada não vai piorar a sua doença venosa, né? Então, para que você não viva na prisão, não posso usar calça, porque calça vai piorar. Não posso usar o salto, porque o salto foi... Eu fiquei nisso, foi porque eu usei o salto, naquela coisa assim, né? Não vou fazer exercício, que é o que eu mais escuto. Não vou fazer exercício porque vai piorar as minhas varizes. Desde que eu fiz exercício, começou a surgir varizes. Não, você sempre teve varizes, mas ali estava mais gordinho, começou a definir o músculo, diminuiu a capa de gordura, agora a gente está vendo. Mas ela sempre teve lá. Entendeu? Então, assim, da gente saber o que pode melhorar. Na verdade, os exercícios físicos são super benéficos para a saúde vascular. É uma das únicas coisas que a gente pode fazer para tentar evitar a evolução da doença. Queria agradecer vocês por virem aqui no meio de um feriadão, apesar de todo mundo vai assistir em casa mais para frente, né? Mas para a gente conversar sobre esse tema tão importante, vocês dedicarem esse tempo. Eu queria, no vídeo a gente vai colocar os Instagrams, mas eu queria que vocês também apresentassem sobre a rede social de vocês, né? Onde vocês atendem, para a gente poder finalizar a nossa conversa. Meu Instagram é Maria Letícia Neuro. Eu atendo no edifício Marcos Barbosa, sala 316. Qualquer problema neurológico, a minha especialidade é cefaleia, mas eu atendo neurologia geral. Perfeito. E eu também quero agradecer muito pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo, né, de estar aqui, né, como porta-voz da saúde mental. Fico muito feliz de hoje a gente poder falar sobre isso, né? E o meu Instagram é doutora Railma Coutinho, né? Eu atendo também no mesmo edifício que a Letícia, somos vizinhas. Edifício Marcos Barbosa, a sala é 213 e eu atendo infância e adolescência do 0 aos 18 anos. Perfeito. Então, gente, vocês fiquem ligados para o nosso próximo episódio com outras especialidades. Nós vamos fazer uma série aí de 4 episódios, onde a gente tem o objetivo de mostrar como a doença venosa ela é mesmo multidisciplinar, tem muita cara, muitas facetas, e vai ser difícil superar aqui. A gente estreou em grande estilo, com uma conversa muito rica, com profissionais maravilhosas, e eu aguardo vocês para o próximo episódio. Caso quando este episódio seja publicado, você ficou com alguma dúvida em algum dos temas que a gente conversou, coloca no comentário que a gente vai responder. Se não for da minha área, pode deixar que eu pergunto para as meninas e a gente responde para vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.